Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando os eminentes colegas, começando com o nosso estimado desembargador Francisco José Meix, vice-presidente e corregedor eleitoral, aos desembargadores eleitorais Silvio Ronaldo Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama Assis Brasil de Moraes, desembargador federal Luiz Alberto da Azevedo Orvale, ao Dr. José Osmar Pumes, nosso estimado procurador regional eleitoral, aos advogados que irão atuar na sessão, tem aqui o Dr. Paulo César Barbosa, Dr. Tiago Esteves Barbosa, saudação também muito especial ao Dr. Rogério Vargas, que irá secretariar a sessão de hoje, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários do Judiciário Eleitoral do Rio Grande do Sul. E, por fim, a saudação à nossa seleta e fiel audiência. Dando início aos julgamentos, desembargador Silvio, eu tenho aqui o 3277, 3362 e 3192, que são aqueles casos de Lagoa Vermelha, né? Isso. Não sei se podemos julgá-los em conjunto ou Vossa Excelência... A mesma família, presidente. É a mesma família. Então, iremos julgar os três em conjunto e passo a palavra ao doutor Paulo César Barbosa para a sustentação oral, então. Doutor Paulo César. Está fechado o microfone. Sem som. Doutor Barbosa. Boa tarde. Me escuta agora, desembargador? Sim. Sim. Peço escusas, então, e concomitante saúdo na pessoa do desembargador Armínio, todo a corte, os desembargadores, o desembargador Silvio, que tão paciente, nos aguarda nessa batalha insistente. Então, peço as minhas escusas, mas o nosso objetivo está na busca pela resguardar a democracia. Saúdo também aos colegas, ao procurador que acompanha, o doutor Pumes, e aos servidores. Excelências, esse caso, ele, como o desembargador Armínio já anunciou, trata do município de Caseiros, município de 3.000 habitantes, né, em que, no último pleito, houve uma transferência de mais de 400 eleitores. E esse caso se constitui um caso de 3 pessoas, como o desembargador Silvio adiantou, em que foi essas 3 pessoas, que seria a mãe e 2 filhos, deram um endereço, quando fizeram o pedido de inscrição, na estrada de Muliterno, número 398. E o oficial de justiça foi e não localizou esse endereço. Essa casa ela existe, na verdade, e ela é de propriedade do senhor Giovanni, que, na época, era cargo em comissão da administração adversária, era chefe de comissão. E ele nunca saiu dessa casa. E esse endereço foi utilizado por essas 3 pessoas como sendo o local, a justificativa do pedido de transferência. A tese que defendemos é no sentido que não pode haver uma adaptação de argumentação quando é feito o pedido para a transferência e depois, no processo eleitoral, vem e se traz nova justificativa. Na última sessão, o desembargador Silvio fez uma fundamentação afastando essa argumentação, dizendo até, inclusive, no sentido de que o próprio programa, quando se faz o pedido, há essa necessidade de que seja observado a necessidade do endereço. No entanto, eu me permita, desembargador, data máxima vênia, e é o entendimento da Corte, no artigo 65
da resolução 21.538, ela refere que a comprovação do vínculo profissional, patrimonial ou comunitário pode ser feita de outras formas que não só com conta de telefone e água, principalmente nesse caso, que deve-se ter uma redobrada atenção. Por quê? Porque o oficial de justiça foi no endereço e não achou ninguém. E na rua ele foi num outro endereço, e que lá, nesse outro endereço, uma pessoa disse que desses 3 que nós estamos julgando agora, ele só conhecia um. Então, a falsidade está, primeiro, ao dizer que mora no endereço que não mora, que a casa é de um detentor de cargo em comissão. E um argumento que se agrega é que a mãe, e ela teria um primo lá na cidade, e por isso justificaria. Só que o vínculo familiar, o vínculo econômico tem que ser da pessoa, do eleitor, e não dos outros. Então, essa vinculação de pessoas, por exemplo, atualmente não moram mais lá. Então, é muito tênue a relação afetiva, o jurídico, econômica, a justificar a manutenção deles com um vínculo suficiente a justificar a transferência eleitoral. Então, esses 3 que está em pauta hoje, na verdade, eles não têm esse vínculo que é reclamado. Aliás, no parecer, é muito bom o parecer, como sempre, a Procuradoria, às vezes a gente pode não concordar, e faz parte do debate, mas a importância que deve ser atentada está na frase aqui do procurador público, que é o seguinte: no entanto, faz-se necessária a demonstração de existência inequívoca de um vínculo específico, seja ele profissional, patrimonial ou familiar. Vínculos tênues, pouco consistentes, servem muitas vezes para partidos mal intencionados alterar o quadro de eleitores, em cujas cidades o eleitorado é diminuto, o que é justamente o caso. A premissa do raciocínio que consta na Procuradoria, embora a conclusão seja diversa, mas essa premissa é o entendimento do TSE e também da Corte. Então, desembargador Silvio e demais integrantes, esse ponto que eu quero deixar destacado, em que essa família não teve, vínculo, dependência econômica, nem afetiva, nem nada. Aliás, ao trazer para a Justiça Eleitoral, informando um endereço sabidamente falso, que nem contrato de locação juntaram aos autos, e o oficial de justiça nas diligências com moradores, na casa circunvizinha, naquela estrada em que era apontado em que morava, não foi localizado, é o suficiente para estar descaracterizada a existência desse vínculo. Foi encontrado uma pessoa que disse: não, eu conheço um deles. Só que essa pessoa não está dito quem é, não está dito como que ela conhece, quando que ela conheceu um desses eleitores. Por essas razões, excelências, eu entendo e peço vênia no sentido que seja acolhido. E agora eu faço a conclusão do meu raciocínio invertendo a lógica, porque se em algum momento restar reconhecido que não foi possível provar o que nós alegamos na inicial, então o caso seria de acolher a preliminar de nulidade da sentença por não ter permitido a instrução. Então, faço esse fecho e agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado. Muito bem. Doutor Pombo. Obrigado, senhor presidente, desembargador Arminio. Saúdo vossa excelência, saúdo todos os demais integrantes da corte, saúdo os ilustres advogados que nos acompanham, especialmente o doutor Isgar Bossa, saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais integrantes da Justiça Eleitoral, todos os demais servidores, e uma saudação também especial à nossa assistência. Senhor presidente e senhor relator, desembargador Silvio, nesse caso, efetivamente, se trata de 3 processos relativos a integrantes de uma mesma família, a dona Maraini Vaz da Silva e seus filhos, Vanduir e Cristiele. Após a realização
das diligências determinadas pelo senhor relator, a Agência dos Correios informou que, ao contrário do que se supunha inicialmente, eles não receberam no endereço declarado nos autos a correspondência expedida por meio de AR, mas compareceram presencialmente até a sede da agência postal para a retirada da correspondência. E temos o mandado de verificação que foi cumprido pelo oficial de justiça, em que foi determinada a realização de diligência em 2 endereços declarados nos autos: a Estrada Muliterno 398, Rural, Caseiros, e a Rua Paralela BR 285, número 477, Centro, em Caseiros também. A alegação da dona Mara Eni e de seus filhos é de que mantém vínculos familiares com o município, pois em Caseiros residem o irmão de Mara Eni, Claudecir Vaz da Silva, e sua cunhada, Lorelaine Góes da Silva, além de sobrinhos e primos, ou seja, todos da mesma família. E Claudecir e Lorelaine trabalhariam há 2 anos da granja avícola de postura de Rosângela Canali e Marcos José Canali. Entendemos, então, que importa para a resolução das questões nesses 3 feitos a alegação de residência e de vínculo familiar com o município. A diligência efetuada no primeiro endereço pelo oficial de justiça na Estrada Muliterno 398, ele relata que se trata de uma via que liga os municípios de Caseiros a Muliterno, mencionando que a indicação de um ponto de referência teria ajudado no cumprimento da diligência, pois não localizou o número 398. Não obstante isso, certificou que, em conversa com moradores da referida estrada, estes lhe disseram que não conheceriam os eleitores. Por outro lado, obteve êxito na localização do endereço situado na Rua Paralela 477, onde conversou com os atuais moradores, que igualmente afirmaram não conhecer os eleitores, mas o atual proprietário do referido imóvel, de nome Ercílio, diz que conhece Vanduir, que ali residiu por algum tempo. Vanduir, do processo 06000033, filho de Mara Eni e irmão de Cristiele. Não sendo o AR, em razão do informado pela agência do Correio, elemento hábil à comprovação da residência, e considerando a informação de que os recorridos não foram encontrados nos endereços declarados nos autos, cabe-nos verificar se remanescem elementos aptos a comprovar a alegação de que, à época do deferimento da transferência, eles residiam em Caseiros ou, pelo menos, mantinham vínculos familiares com o município. Quanto aos documentos juntados na contestação, muitos deles não constituem, por si sós, prova do fato alegado, pois se trata de documentos produzidos unilateralmente, não contendo sequer o reconhecimento de firma das pessoas indicadas como signatárias, como é o caso dos termos de declaração firmados por Giovanni Gabriel Fortes e Volney José da Silva. Não obstante isso, a eleitora Mara Eni apresentou em sua contestação certidão de quitação eleitoral de seu irmão, Claudecir Vaz da Silva, emitida em 31 de 7 de 2020, consignando informação sobre domicílio desde 6 de 5 de 2020, de tal eleitor no município de Caseiros, e no seu pedido de transferência de domicílio, ela juntou cópia de fatura em seu nome, de consumo de energia elétrica referente ao mês de março de 2020, desse endereço da Estrada Muliterno 398. Como já dito, Mara Eni é mãe de Vanduir da Silva e Cristiele da Silva Góes, que também tiveram os seus requerimentos de transferência de domicílio eleitoral impugnados, os outros 2 processos, 033 e o 031. E como referido, em cumprimento ao mandado de verificação em loco, o oficial de justiça, na certidão acostada aos autos, relatou que conversou com o senhor Ercílio, atual proprietário do imóvel situado na Rua Paralela 477, que afirmou não conhecer Mara Eni, mas que Vanduir residiu naquele endereço por algum tempo. Entendemos que essa informação do proprietário parece crível, pois caso se tratasse de pessoa envolvida em uma fraude para transferência de eleitores, teria afirmado conhecer não apenas Vanduir, mas igualmente a mãe e a irmã, que também requereram a transferência eleitoral, tendo sido questionado a respeito pelo oficial de justiça, para instruir os respectivos processos. O segundo endereço em que o oficial de justiça efetuou a diligência, a Rua Paralela 477, é apontado nos autos como sendo o endereço de Claudecir de Lorelaine, além de sobrinhos e primos. O oficial de justiça nada certificou a respeito da moradia anterior por parte de Claudecir ou Lorelaine, não constituindo a certidão, portanto, prova que infirme a alegada moradia em Caseiros do irmão da Mara Eni. E a certidão de domicílio eleitoral em Caseiros, em nome de Claudecir Vaz da Silva, atesta o parentesco com os demais, a partir da identidade de filiação verificada nesse documento, no documento de identidade da requerente Mara Eni. Do resultado da diligência efetuada no primeiro endereço, na Estrada Muliterno 398,
não é possível inferir também que esse endereço seja inexistente, já que o oficial de justiça informou que não localizou o número 398, esclarecendo na certidão que se cuida de uma via que liga os municípios de Caseiros a Moliterno, frisando ainda que a indicação de um ponto de referência teria ajudado no cumprimento da diligência, o que não foi fornecido. Então, o Vanduir juntou na contestação certidão de condição de microempreendedor individual de Daniela Rocha Góes, consignando como data de início de atividades no município de Caseiros o dia 19/2/2020, a sua esposa, Daniela Rocha Góes. Certidão de quitação eleitoral de Claudecir Vaz da Silva, emitida em 31/7/2020, contando também informação sobre domicílio, e no seu pedido de transferência de domicílio eleitoral apresentou certidão de nascimento de sua filha Isabela Góes da Silva com Daniela Rocha Góes e fatura de consumo de energia relativa a março de 2020 do endereço da Estrada Moliterno 398 em nome da sua genitora Mareni, também recorrida no processo 06000031. No caso da Claudiele, é irmã de Vanduir da Silva também, sendo ambos filhos de Mareni Vaz da Silva. O segundo endereço em que o oficial de justiça efetuou a diligência, esse da rua paralela 477, é também apontado por ela como sendo o dos seus tios Claudecir e Lorelaine. Está comprovado, portanto, o parentesco entre Claudecir e Mareni e os demais, obviamente, que são filhos da Mareni. E nesses termos, considerando o conceito de domicílio eleitoral mais amplo de domicílio civil, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, entendemos que ficou demonstrado nos autos que há elementos suficientes para demonstrar a residência, mas também a existência de vínculos familiares com o município de Caseiros por parte dos três recorridos Mareni, Vanduir e Cristiele. E, por isso, no caso desses três processos, ratificando o parecer constante dos autos, o segundo parecer constante dos autos, depois das diligências realizadas por determinação do excelentíssimo senhor relator, estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, dos três recursos. Muito obrigado. Vereador Silvio. Muito bem, presidente, desembargador Abreu Lima, vice-presidente corregedor, desembargador Francisco Meche, desembargador Gerson, desembargador Orvale, desembargador Oyama, desembargador Amadeu Butelli, doutor Rogério, na sua pessoa, a saudação qualificada do Corpo de Funcionários desse TRE, doutor Isgarbosa, uma saudação especial, meus cumprimentos pelo zelo na defesa dos constituintes, suas razões são apreciadas, ponderáveis, e, por favor, continue assim. É um prazer ouvi-lo e, veja bem, trabalhar examinando os seus argumentos todos plausíveis. Eu fiz uma síntese dos três processos e a minha saudação também a todos aqueles que nos assistem. E por quê? Porque esses processos envolvem o mesmo grupo familiar, cujos pedidos de transferência foram instruídos com os mesmos documentos, recomendando julgamento conjunto. Os três casos envolvem recursos do Partido Progressista do município de Caseiros, que atacam as decisões que julgaram improcedentes as impugnações ao requerimento de transferência do domicílio eleitoral de diversos eleitores para a localidade. Inicialmente, eu estou afastando a preliminar de nulidade de sentença, agora da tribuna renovada pelo doutor Esgarbosa, porque o magistrado considerou suficiente os elementos documentais comprobatórios trazidos aos autos para a formação do seu convencimento. Aliás, como sempre pertinente, o doutor Pumes relatou os inúmeros documentos que, nesses processos, foram trazidos aos autos. E, de outro lado, o magistrado, segundo lhe faculta o 370, parágrafo único do CPC, entendeu desnecessária a prova que pretendia o nobre advogado se desse através de depoimento de testemunhas. Eu estou dizendo, então,
que os elementos firmaram a convicção do magistrado, não havendo necessidade ou utilidade na complementação instrutória pretendida. No mérito, em síntese, o recorrente está sustentando que inexiste vínculo que dê suporte à indicação de domicílio eleitoral do requerido em Caseiros, bem como se trata de orquestração para comprometer a legitimidade do pleito eleitoral. Eu, em todos os 3 acordos, estou dizendo que insta a ressaltar o conceito de domicílio adotado no que diz respeito à seara eleitoral, que, evidentemente, é mais amplo, bem mais amplo do que o relativo ao domicílio civil, admitindo-se a sua demonstração pelos vínculos de natureza familiar, afetiva, econômica, política, social ou até mesmo profissional entre o eleitor e o município. A despeito, reconheço, da elasticidade desse conceito e do amplo aspecto probatório admitido pela jurisprudência, eu também me preocupo muito, sempre atentei para o fato de que a Justiça Eleitoral deve estar atenta para a indevida transferência em massa de eleitores com fins meramente eleitoreiros. Este é, com justa razão, o mote. Esta é a preocupação que o doutor Esgarbosa tem deixado em todos os seus recursos. Vejam bem, por quê? Porque isto seria altamente prejudicial ao processo eleitoral, principalmente em se tratando de eleições municipais em pequenas localidades, sob pena de deturpação do exercício da cidadania e do esvaziamento da legitimidade do voto. Por isto, em todos eles, o meu cuidado com a prova, o meu cuidado em determinar que fossem feitas diligências complementares e a alegria de o presidente ter determinado que todos eles fossem concentrados na minha pessoa. Que, aliás, os últimos 4, doutores Garbosa, virão na próxima sessão. Como é despedida, nós estarei trazendo os últimos 4 processos da nossa cidade aqui, que nós estamos juntando todos eles de Caseiros. Pois bem, reunidos os 16 processos provenientes do município de Caseiro, foi possível constatar que, entre as transferências impugnadas, há este grupo familiar, formado por Mara Eni Vaz da Silva e seus filhos Vanduir e Cristiele da Silva Góes, todos tendo declarado o mesmo endereço e apresentado documentos de comprovações semelhantes. Nas 3 hipóteses, os recorrentes alegam que já residiram na estrada saída para Muliterno, número 398, e possuem familiares. Claudecir Vaz da Silva, irmão de Mara Eni, residindo na rua paralela, estrada BR-285-477, Centro. Nos autos dos processos em que impugnadas Mara Eni e Cristiele, em relação à prova produzida, à exceção da conta de energia elétrica em nome de Mara Eni e da certidão de quitação eleitoral de Claudecir Vaz da Silva, demonstrando o domicílio eleitoral em Caseiros, todos os demais documentos apresentados para a instrução dos pedidos constituem declarações unilaterais de particulares, produzidas exclusivamente pelos próprios signatários, sem qualquer tipo de chancela ou autenticação oficial. Pois bem, razão assiste no ponto tanto ao parecer ilustrado do doutor José Pumes nesse sentido, quanto às razões do doutor Esgarbosa se inconformando com o fato. Mas vejam, cumpridas as diligências ordenadas para o melhor esclarecimento sobre a prova, tal como nos processos anteriores, o gerente da Agência dos Correios de Caseiros prestou informações que confirmam as evidências de que os eleitores não receberam a carta de citação por meio de entrega domiciliar, mas que compareceram pessoalmente à unidade dos Correios para a retirada da correspondência. Portanto,
Ao contrário do que inicialmente se poderia cogitar, a correspondência em questão não é apta a fazer prova sobre o domicílio do seu destinatário. Isto se aplica às 3 pessoas. Vejam, de seu turno, o oficial de justiça, após cumprimento da verificação nos 2 endereços informados, certificou que não encontrou o endereço na estrada Muliterno, necessitando de pontos de referências para auxiliar as diligências, e que, na paralela 477, o atual morador. Vejam, ao contrário do que é afirmado, há sim a identificação. O atual morador, senhor Hercílio, disse que Vanduir residiu ali por um tempo, mas que atualmente acredita estar em Erechim. Como se percebe, o oficial de justiça não logrou localizar o endereço informado nos requerimentos de transferência, em razão das peculiaridades da própria zona rural, na qual os dobradouros e números de prédios nem sempre são reconhecíveis sem referências adicionais. Isto, porém, não atesta que o endereço seja inexistente ou que os eleitores não tivessem residido no local, aliás, como afirmado. Dessa forma, a fatura de energia elétrica em nome da recorrida, referente a março de 2020, em que consta o endereço Estrada Multiterno, 398, Caseiros, RS, deve ser admitida como comprovação de residência, atentem, à época da transferência eleitoral, à míngua de outros elementos de convicção que infirmem a força probatória do documento. Outro sim, tem-se que o oficial de justiça não localizou os eleitores do endereço Estrada Paralela número 477, mas, repito, o senhor Hercílio confirmou que Vanduir esteve no local e teve domicílio em Caseiros naquele endereço. Vejam, consta ainda nos autos certidão de quitação eleitoral de Claudecir Vaz da Silva, irmão de Mara Eni, como se demonstra pelos genitores comuns consignados no documento, emitida em 31 de 7 de 2020. Portanto, a prova de serem irmãos está inequívoca. E mais, vejam, além deste fato, o documento anota o domicílio eleitoral em Caseiros desde 6 de maio de 2020. Cabe ainda destacar que nos autos do recurso eleitoral 06.033.62, em que é impugnada a transferência eleitoral de Vanduir da Silva, a apresentação de certidão da condição de microempreendedor individual de Daniela Rocha Góes, na atividade de comerciante, varejista de vestuário e acessórios, com situação cadastral vigente desde 19 de fevereiro de 2020, no endereço Estrada Multiterno 398, em Caseiros. Conforme narra o recorrido nos autos daquele processo, Vanduir é companheiro de Daniela Rocha Góes, e vejam, com a qual tem uma filha, conforme certidão de nascimento anexada nos autos do recurso eleitoral 06.033.62, que registra ainda que Mara Eni Vaz da Silva é a avó da criança, a evidenciar a ligação familiar com o município. Cumpre repisar que o domicílio para fins eleitorais não se prova apenas pela residência com ânimo definitivo na localidade, que é o que insurge o nobre advogado, porque, de fato, em tese, num primeiro momento, esta fora a declaração feita. Mas vejam bem, também este vínculo ele se demonstra
pelos aspectos sociais, afetivos e familiares. E, a propósito, eu faço constar no acórdão o artigo 65, referido pelo doutor Esgarbosa na sua sustentação oral, que é justamente o artigo que dá esta amplitude, ou seja, esta abertura, para que se possa afirmar a convicção com relação a esses casos. E mais, cito linha da jurisprudência de nosso tribunal, justamente dando amplo amparo a esta interpretação. Pois bem, daí eu entendo que o vínculo familiar dos recorrentes com o município de Caseiros está comprovado a partir da prova do domicílio à época do requerimento e das relações parentais mantidas com Glaudecir Vaz da Silva, com domicílio eleitoral em Caseiros, e com Daniela Rocha Góes, microempreendedora registrada no município, sendo hábeis ao deferimento das transferências eleitorais para a circunscrição. Para o convencimento dos integrantes do Pleno, eu faço menção que no recurso em que é demandado vanduir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 documentos comprobatórios, vejam bem, dotados de fé pública e que realmente sedimentam a minha convicção, que vai pelo voto, por rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para manter nesses 3 casos, vejam, tive outros que, com absoluta tranquilidade, também, a partir da prova, acolhi os recursos. Vejam, então, estou, no mérito, desprovendo este recurso para manter o deferimento do pedido de transferência de domicílio eleitoral de Mara Eni Vaz da Silva, Vanduir da Silva e Cristiele da Silva Góes para o município de Caseiros, no mesmo entendimento da opinião trazida pelo doutor José Osmar Punes. Presidente, são os votos, perdão. Muito bem. Os colegas todos já lançaram votos acompanhando o eminente relator. Consulto se algum colega deseja fazer alguma manifestação, sem o que posso proclamar o resultado desses 3 recursos. Então, são os recursos de final 3277, Mara Eni Vaz da Silva, a recorrida, 3362, Vanduir da Silva, o recorrido, e 3192, Cristiele da Silva Góes, a recorrida. Nos 3, o resultado fica assim. Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso, mantendo o deferimento do pedido de transferência de domicílio eleitoral à unanimidade. Cumprimentando o doutor Esgarbosa, não terminou ainda, teremos uma outra rodada ainda, né? Isso. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O seguinte é o recurso final 3849, recorrente Partido Novo de Porto Alegre, relatoria do desembargador Fischmann, sustentação oral do doutor Tiago Esteves Barbosa. Doutor Tiago, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência e também o relator, o desembargador Fischmann, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa egrégia corte. Trata-se de processo de prestação de contas referente às eleições de 2018. É uma prestação de contas do Diretório Municipal que não realizou nenhuma despesa, considerando que as eleições eram eleições gerais de 2018. Muito embora haja, nesse caso, a obrigatoriedade dos partidos, na época havia, a obrigatoriedade dos partidos apresentarem a prestação de contas, ainda que não houvesse nenhum tipo de manifestação de despesa ou receita. Fato é que, durante a tramitação do processo, o partido não cumpriu tempestivamente a juntada de documentos solicitados pelo órgão técnico, o que levou à desaprovação das contas e aplicação de penalidade para devolução de recursos. Recursos esses que não foram despesas realizadas, como dito anteriormente, na prestação
durante o período eleitoral, sim, mas despesas realizadas de cunho ordinário para a manutenção do partido. Havendo essa intempestividade, esse descumprimento da apresentação dos documentos, acabou se considerando que haveria aí, com o que a gente não concorda, haveria aí receitas e despesas não declaradas e que isso exigiria, então, a aplicação de penalidade e devolução de recursos. A gente, ao longo do processo, nós apresentamos a documentação e o nosso recurso ele se inicia em 2 pontos. Em primeiro lugar, que, de fato, o partido reconhece o não cumprimento da diligência oportunamente e pleiteia a aplicação, por analogia, do que permite a Lei Eleitoral 9.096, com a juntada de documentação até o julgamento de mérito, ou o trânsito em julgado do processo, né? Então, nós o fizemos isso antes do trânsito, obviamente, que a gente está em julgamento. Então, apresentamos a documentação que comprova que todas as despesas realizadas em 2018 tratavam-se exclusivamente de despesas ordinárias, foram pagas e lançadas na prestação de contas do exercício de 2018 apresentado em 2019. Nós fazemos provas disso nos autos ainda pleiteamos que, diante da apresentação dos documentos, da comprovação, ainda que intempestiva, de que não houve qualquer gasto ou qualquer receita pelo partido, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que, ainda que se reprove as contas, considerando que, de fato, houve descumprimento do prazo, que se afaste a penalidade de devolução, uma vez que o diretório não teve nenhuma atividade eleitoral na eleição de 2018. Agradeço imensamente a oportunidade que tive por despachar com o desembargador relator, que me atendeu muito atenciosamente, e peço aos demais julgadores o provimento do recurso para afastar, pelo menos, a penalidade de devolução de recursos. Obrigado. Doutor Pomes. Obrigado, senhor presidente. Renovo as saudações e uma saudação especial ao doutor Tiago Esteves. Senhor presidente, senhor relator, desembargador Gerson Fischmann, aqui são 2 irregularidades, na verdade. A ausência de apresentação de detalhamento de informações referentes a doações estimáveis em dinheiro, que foi objeto da sentença inicial, após a conversão do feito em diligência, porque o Ministério Público não havia sido intimado na origem, houve oposição de embargos de declaração e foram identificados, houve também a consideração da irregularidade consistente em receitas de origem não identificada, constatados pela unidade técnica, e importou na prolação de decisão integrativa, que manteve a irregularidade anterior e acrescentou ao dispositivo da sentença embargada a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores identificados no montante de R$ 8.784,94. No que diz respeito à ausência de apresentação de detalhamento de informações referentes a doações estimáveis em dinheiro, não merece reparos a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, configurando-se, no caso, falha que comprometeu a regularidade das contas, conduzindo necessariamente à sua desaprovação e tratando-se de descumprimento pelo partido das normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos, a consequência lógica prevista na normatização aplicável à espécie é a perda do direito ao recebimento das cotas do fundo partidário no ano seguinte pelo período de 1 a 12 meses. No caso, mostra-se correta a decisão que fixou a sanção em seu prazo máximo, 12 meses, porque além da falta de colaboração do partido com a Justiça Eleitoral para sanar a irregularidade, esta representa percentual correspondente à totalidade dos recursos arrecadados para a campanha, somando-se ainda o recebimento de recursos de origem não identificada, conforme referido. No que diz respeito especificamente a estes, o parecer lançado nos autos chamou atenção para a ocorrência do trânsito em julgado, uma vez que não houve recurso pelo partido prestador em relação a essa irregularidade que constou da segunda decisão integrativa,
e o recurso anterior não havia abordado essa questão. Então, houve o trânsito em julgado parcial no que diz respeito aos recursos de origem não identificada. O eminente relator determinou a abertura de vista para que o partido se manifestasse a respeito dessa questão levantada em preliminar no parecer anterior. E o partido manifestou-se argumentando com a inocorrência de preclusão consumativa, com fundamento na ampla devolutividade do recurso ordinário, e requereu também a juntada de documentos, notas fiscais, que foram referidas agora, que alega comprovarem as despesas tidas como de origem não identificada. E acrescento também que a penalidade de devolução dos recursos somente é aplicável nos casos de omissões de receitas, o que não teria se verificado. Ocorre que a existência de receitas de origem não identificada em decorrência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ do partido, não declaradas, e a consequente obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme já dito, não constava da sentença originária que foi recorrida pelo partido, mas tão somente da decisão integrativa posterior que julgou os embargos de declaração do Ministério Público. Dessa sentença, que incluiu nova irregularidade, não foi interposto recurso pelo partido, daí o trânsito em julgado parcial, pois há decisão nova que inclui irregularidade da qual não foi interposto recurso. Nesse aspecto, o partido alega, em sua manifestação após o parecer, que, na forma do artigo 1013, parágrafos 1º e 2º do CPC, a população devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, de toda a matéria, haveria uma ampla devolutividade decorrente da simples interposição do recurso. Ocorre que o artigo 1013, caput, estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, e que efetivamente não é o caso em se tratando dos recursos de origem não identificada neste processo. E tanto é assim que o caput do artigo 1013 trata da devolução ao tribunal do conhecimento da matéria não impugnada e se complementa pelo artigo 9323 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade. E considerando, portanto, que essas receitas de origem não identificada, essa irregularidade de referência a receitas de origem não identificada, objeto da segunda sentença, não foram rebatidas em nenhum momento nos autos, aplica-se o 932 do CPC, que introduz no ordenamento o princípio da dialeticidade. Portanto, ainda que se entenda que não ocorreu o trânsito em julgado parcial no que diz respeito aos recursos de origem não identificada, pelo princípio da dialeticidade, que no caso não foi cumprido, o recurso não deveria ser conhecido quanto a esse aspecto. Então, reiterando a manifestação no sentido do trânsito em julgado parcial ou subsidiariamente da aplicação do princípio da dialeticidade por não conhecimento do recurso quanto aos recursos de origem não identificada, e ratificando também o parecer anterior no que diz respeito a outra irregularidade referente à ausência de apresentação de detalhamento de informações referentes a doações estimáveis em dinheiro, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Senhor presidente, na sua pessoa, saúdo os demais integrantes desse egrégio tribunal. Uma saudação especial ao doutor José Osmar Pumes, nosso ilustre representante do Ministério Público, doutor Rogério Vargas, e na pessoa de quem saúdo todos os servidores da casa, e uma saudação especial também ao doutor Tiago Esteves, que fez a sustentação oral. Senhor presidente e demais nobres julgadores, o parecer do Ministério Público já sintetizou a questão aqui. Na verdade, são duas irregularidades, uma no valor de 4.920 por doações estimáveis que não foram apresentados recibos, e despesas não contabilizadas de 8.784,94. A sentença, em primeiro grau, não havia determinado recolhimento algum. E, a partir daí, houve, então, os declaratórios, e nos declaratórios, como enfocado no parecer, a sentença, digamos, supriu a omissão
determinando, enfrentando pontos sobre a questão dos 8.784, despesas não contabilizadas, com determinação de recolhimento. Ocorre que dessa decisão houve intimações regulares e não foi feito qualquer aditamento, não houve realmente nenhuma manifestação do partido, de modo que o entendimento do voto vai, coincidentemente com a sustentação do Ministério Público, de que houve aqui a preclusão consumativa e também agrega-se a própria questão do 932.3, porque não há discussão sobre o tema. E nessa linha, eu apenas faço menção, e quero fazer um parêntese aqui no voto, e fazer um elogio à postura do doutor Thiago Esteves e à postura do partido. Hoje de manhã ainda tivemos a oportunidade de dialogar, e ele, com muita lealdade e franqueza, reconheceu esses equívocos, e que podem ocorrer, é óbvio, e sustenta, dentro do seu mistério, com muita veemência e correção, a aplicação, a sensibilidade de princípios que eu já adiantei, e repito aqui ao doutor Thiago especificamente, a impossibilidade pelas formalidades da prestação de contas, porque não se trata aqui de juízo de valoração sobre conduta adequada ou inadequada. Apenas que, no caso, eu faço só esse registro, não se aplica a Lei 9.096, porque ela trata de exercício financeiro. Aqui nós estamos tratando de campanha, e então a legislação aplicável, na verdade, é 9.504/97. Portanto, não há sequer a brecha para essa questão documental, além do que os documentos juntados após o trânsito julgado deste capítulo, eles não permitem um exame sub ictu oculi, no sentido de um documento que se possa, desde logo, verificar. Haveria que ser reaberta, e a Corte tem uma jurisprudência bastante tranquila quanto a isso, para voltar à unidade técnica, para fazer novos exames, o que não tem sido admitido. Então, nesse sentido, e além do que o percentual da receita arrecadada ele é muito expressivo, é 178,55%. Não há como, não há margem para aplicar, sob pena de a gente colidir com tudo que vem sendo feito. Então, nesse sentido, o voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas, determinando o recolhimento da quantia de 8.784,94 ao Tesouro Nacional, e o período de suspensão também mostra-se adequado à questão, inclusive, do percentual da irregularidade, de suspensão de cotas do fundo partidário por 12 meses, nos termos da fundamentação. É nesse sentido que encaminhei o voto, senhor presidente. Muito bem. Todos os colegas igualmente estão acompanhando o eminente relator. Consulto se algum colega deseja fazer algum acréscimo. Bem, posso proclamar com isso o resultado. Negaram provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas e a determinação do recolhimento de R$ 8.784,94 ao Tesouro Nacional, assim como a suspensão do recolhimento de cotas, do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 12 meses, unânime. A partir de agora, cumprimento o doutor Thiago pela sustentação, a partir de agora, não há mais preferências, mas há divergências. Nos dois primeiros, desembargador da relatoria de Vossa Excelência, há divergências que eu tenho anotadas com o parecer ministerial. Então, vamos começar com os 5 da pauta. Presidente, talvez numa delas eu vou fazer uma reconsideração, que é, é o processo número 6 da pauta. Tá, então vamos começar com o 5. O 5 da pauta é o 36548, de Barra do Ribeiro. Maria Esther dos Santos Pereira, a recorrente. Doutor Pomes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, me parece que, nesse caso, é aquela divergência já conhecida, que os recursos das irregularidades, embora inferiores a R$ 1.064, envolvem recursos públicos, e a Procuradoria entende que, nesse caso, não se aplicaria a mesma lógica de quando não se trata de recursos públicos, seria possível aprovar com ressalvas. Eu não sei se o eminente relator tem mais algum ponto de divergência, ou se seria esse, eu apenas ratificaria o parecer. Muito bem. Cortou. Desembargador Armínio. Desembargador Armínio. Sim, desembargador Mendes.
Pode votar. Ah, não, tá fechado, eu não estava lhe ouvindo. Eu não estava lhe ouvindo. Não estava lhe ouvindo, está fechado. Pode votar, desembargador Mendes. Pois não. Então, eminente presidente Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, ilustre procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, saúdo também os advogados, doutor Paulo César Esgarbosa, doutor Tiago Esteves Barbosa, o nosso prezado e secretário judiciário, doutor Rogério Vargas, servidores, servidoras, senhoras e senhores, e também a nossa audiência seleta. Eu estou, nesse processo, presidente, encaminhando o voto pelo provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas de Maria Esther dos Santos Pereira, relativas ao pleito de 2020, mantendo-se a determinação do recolhimento do valor de R$ 984,50 ao Tesouro Nacional. É assim que voto, presidente. Muito bem. Todos os colegas estão de acordo, proclamo o resultado. Deram provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantendo a determinação do recolhimento de R$ 984,50 ao Tesouro Nacional, à unanimidade. Agora, sem desembargador Mendes, o sexto, 417,65, é o final. O São sexto... Borja. Sim, de São Borja. O sexto... Pois não. Sim, de São Borja, lá da Barranca do Uruguai, Ana Paula de Lima Nolibos, a recorrente. É o 417,65, desembargador Mendes. Aqui, meu caro presidente, caros colegas, inclusive também o doutor Pumes, eu estou refletindo e estou alterando, porque a apresentação da justificativa não foi tempestiva, na linha de uma manifestação muito boa do procurador e do desembargador Luiz Alberto Orvar. Então, eu estou com muita humildade, refletindo melhor e também com base no artigo 124 do Código Eleitoral, eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Com isso, doutor Pumes, fica... Não sei se Vossa Excelência deseja se manifestar. Fica no mesmo sentido do parecer, senhor presidente. Sim. Então, do parecer, não há necessidade do aplicação de parecer penalidade e do amizária voto do faltosa. desembargador Orvalho. Isso, né? Sim. Doutor Pumes, então, fica... Vossa Excelência fica satisfeito. Sim. Fica, né? Não há necessidade, né, de sustentar. Sim. Poupar Vossas Excelências. Obrigado. E mais que humildade, Bador Mecha. Vossa Excelência é um exemplo, né, de fidelidade à justiça, né, que é o norte que devemos todos termos nós, todos os juízes. Né? De sorte que todos estão de acordo, proclamando o resultado, conhecendo o recurso e documentos a ele anexados e negaram provimento, não? Isso aí. Isso, né, desembargador? Muito bem, unânime. Agora, não temos mais divergência até o 19 da pauta. Então, vamos lá, o sétimo, desembargador Mendes, 999-58, MDB de Pejuçara recorrente, Erasmo Vicenzi Daronco, o recorrido, recurso lá de Pejuçara, desembargador Mendes. Eu encaminho o voto, senhor presidente, pela rejeição dos embargos de declaração. Tá. Todos de acordo, então é o resultado, rejeição unânime da declaratória. O oitavo, prestação de contas, Porto Alegre, Cidadania, RS, Rio Grande do Sul, desembargador Silvio, embargo de declaração também.
Isso, presidente. Renovando as saudações, na verdade, aqui o acordo, à unanimidade, desaprovou a prestação de contas no exercício financeiro 2018 do Diretório Estadual de Cidadania. E o embargante entende que o acordo padece de omissão quanto ao pedido relativo à aplicação das disposições do 55A, 55D, introduzido pela Lei 13.831 de 2019, na Lei 9.096 de 95, no que toca ao eventual descumprimento do percentual de aplicação previsto no 44, inciso 5º da Lei 9.096/95. Na verdade, eu reconheço, o acórdão padece de omissão, porquanto não apreciou de forma expressa o pedido relativo à aplicação do disposto 55A e 55D, introduzido pela Lei 13.831 de 19, na 9.096/95. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio e insuscetível de preclusão, a recomendar a integração do acordo embargado em relação ao ponto. Eu, inclusive, aqui, estou registrando que o 55A, 55C e 55D da Lei 9.096/95, em controle difuso de constitucionalidade, foram considerados inconstitucionais pelo TRE-RS em voto lapidar paradigmático nos autos do recurso 1764/2018, 621.114, da relatoria do desembargador eleitoral Gerson Fischmann, julgado na sessão de 20 de 4 de 2020, cujos fundamentos eu transcrevi, integrando o acórdão com essa importantíssima fundamentação. De sorte que, reconhecendo a existência da omissão, eu estou acolhendo os embargos de declaração, integrando o acordo nos termos da fundamentação, mas mantendo a decisão traduzida no acórdão originário. Eu voto, presidente. Todos estão de acordo, então, acolheram a aclaratória, integrando os fundamentos ao acórdão, mas inalterada a conclusão do julgado unânime. O nono agora é o recurso 004571, Partido Comunista do Brasil é o recorrente. Tenho aqui anotado também Paulo Roberto Pereira Rivera, relatoria do desembargador Fischmann. Desembargador Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu apenas, este processo específico me chamou a atenção pela expressão do valor envolvido e pela própria tradição do partido, porque, inclusive, é um diretório importante. Trata-se de um valor expressivo, foram R$300 mil do fundo partidário e não houve apresentação de documento idôneo do gasto. Eu realmente fiquei bastante impressionado, inclusive, houve até a sentença, inclusive eu transcrevo o trecho da sentença no voto, observou que, num primeiro momento, havia uma alegação de uma doação de um cidadão e depois a alegação modificou-se para efeitos de ser um pagamento de uma ação judicial em que estaria sendo movida. O que eu expresso aqui porque é uma pena que tenhamos que enfrentar essas situações, né, hoje em dia, com tantos recursos para bem dizer, para bem esclarecer, e nós temos aqui na Justiça Eleitoral, Vossa Excelência, senhor presidente, tem chamado a atenção dos cuidados até em centavos, e então aqui efetivamente ficou uma zona muito obscura, né? Eu faço esse registro para chamar a atenção até de forma pedagógica e penso, se possível, propedêutica, para que se evite essas situações, né, com dinheiro público. Então, o voto, né, e o percentual, vejam, é de 83,51% das receitas, um pouco a mais consumiria a totalidade. Então, o voto é no sentido, efetivamente, de prover o recurso, tem uma aplicação de multa aqui que é absolutamente necessária e adequada, e aí estou mantendo as sentenças, desaprovando as contas, determinando o recolhimento de R$360.240
nos termos da fundamentação. É como apresento o voto, senhor presidente, com estas achegas que entendo importantes. Muito obrigado, senhor presidente. Os colegas já lançaram votos acompanhando o eminente relator. O resultado pode ser proclamado. E vale a menção do desembargador Gerson, né? É lamentável que um partido que tinha tanta tradição, né, na postura dos seus integrantes, né, personagens, alguns deles, de história marcante na vida nacional. Bem, por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O 10º desembargador Gerson agora é de Três Passos, PT de Tiradentes do Sul. É o final 001476. Presidente, renovando as saudações, aqui a situação é mais singela, é um ingresso de R$ 793,14 no CNPJ de Direção Nacional, mas não há identificação de doadores originários, de modo que, inclusive, eu cito aqui um precedente do sempre brilhante e eminente voto desembargador Mech, e a irregularidade é de 100% das receitas, claro que aqui o valor é diminuto, mas o voto é também no sentido de prover o recurso, mantendo a sentença da desaprovação, suspendendo o repasse de cotas do fundo por 4 meses e recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 793,14, mais multa de 10%, o total, então, de R$ 872,45. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo, proclamo o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O seguinte vem de General Câmara, desembargador Fischmann, 77873, o final, Norberto Ferreira de Azambuja, o recorrente. O voto que eu, senhor presidente, colega, estou afastando aqui uma preliminar por ausência de intimação, porque houve a intimação regular na forma do PJE, como tem sido adotado. O presidente do PT, que também adere, ele não é parte no processo, de modo que não há conhecimento. E, no mérito, o valor não transitou pela conta bancária, um pagamento de 1.810, uma nota fiscal, que é eu caracterizei como recurso de origem não identificado, porque não se sabe de onde veio esse valor. O recorrente alega a nota fiscal cancelada e foi outra expedida contra o CNPJ do Diretório Municipal do PT, que teria doado o material gráfico, mas não há nenhuma prova desse cancelamento, ficou só no campo da alegação. E como o percentual aqui é 23,65%, é impossível aplicar os princípios, de modo que é pelo desprovimento do recurso e mantendo a sentença de aprovação com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo, proclamo o resultado, unanimidade, negaram provimento ao recurso. Agora, passando para a relatoria do desembargador Butelli. Recurso em prestação de contas, 206,98, Rosemary Machado Armstrong. Recorrente de Birubá, desembargador Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte. Uma saudação ao doutor José Osmar Cumes, procurador regional eleitoral, ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Casa. Uma saudação especial também à nossa fiel audiência. Senhor presidente, aqui se trata da utilização de recursos próprios por candidata que declarou, por ocasião do seu registro de candidatura, não registrar nenhum patrimônio. O valor é módico, né? Foi determinado o recolhimento de R$ 250,35. A candidata refere que, embora não tenha declarado bens, ela exerce a atividade de terapeuta e, por óbvio, conseguiria aplicar na sua campanha este valor, pagos exclusivamente para despesas com contabilidade. Eu inicio fazendo considerações sobre a questão de patrimônio diverge da realidade financeira, né, da candidata, que obtém renda com a sua ocupação declarada, cujo registro na urna, inclusive, consta terapeuta Rosemary. Então, ela efetivamente tem atividade de onde obter esses recursos, né? De forma que a quantia é módica. Eu estou encaminhando o voto para dar provimento ao recurso para aprovar as contas de Rosemary Machado Ramastron, afastando a condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Este é o voto, senhor presidente. Todos os colegas estão de acordo. Se algum colega deseja fazer algum acréscimo, não havendo,
proclama o resultado. Deram provimento ao recurso, aprovando as contas, afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional unânime. O seguinte, desembargador Butelli, vem de Caxias do Sul. É o recurso em prestação de contas, final 24789, Kelly da Silva Dessotti, recorrente. Senhor presidente, situação absolutamente idêntica à do caso recém-julgado. Desta feita, a candidata Kelly empenhou na campanha recursos próprios da ordem de R$ 320 apenas. Ela acostou declaração de imposto de renda, onde comprova ter rendimentos no ano passado da ordem de R$ 33.512,39. Eu faço as mesmas considerações com relação à diferença entre patrimônio e renda e estou encaminhando o voto no sentido de dar provimento ao recurso para aprovar as contas de Kelly da Silva Dessotti, afastando a condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Este é o voto, senhor presidente. E com a concordância de todos, este é o resultado. O seguinte, desembargador Butelli, vem de Tiradentes do Sul, Célio Rothman, recorrente, é o recurso 51797. Senhor presidente, aqui se trata da aplicação de multa a um mesário faltoso, né? O senhor Célio não atendeu à convocação, ele requereu dispensa antes da eleição ao magistrado da zona eleitoral. O pedido foi deferido, porém condicionada à indicação de parte dele de um substituto. Isso não acabou ocorrendo, ele não compareceu à sessão de votação para o trabalho, justificou no recurso que estaria residindo e trabalhando em Carazinho e não dispunha de recursos para o deslocamento a Carazinho para atuar como mesário nos serviços eleitorais. E justificou que não tinha conhecimento de outros votantes que pudessem indicar para substituí-lo e que não poderia deixar o trabalho para atender à convocação da Justiça Eleitoral. No mais, referiu não ter condições de arcar com a multa sem prejuízo do sustento de sua família. Pois bem, esse passo a passo eu já relatei. O curioso é que, embora tenha dito que não poderia se afastar do trabalho e não tivesse condições de custear o deslocamento até a cidade de Tiradentes do Sul, o recorrente compareceu e votou na mesma sessão onde deveria trabalhar, de forma que este argumento cai por terra. Houve um manifesto, no meu entender, desrespeito à convocação da Justiça Eleitoral, de forma que eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Célio Rothman, mantendo integralmente a bem lançada sentença de primeiro grau. Este o voto, senhor presidente. Muito bem. Estando todos de acordo, é esse o resultado. A unanimidade, desprovido do recurso. Desembargador Butelli, Júlio de Castilhos, agora, 24671, recurso de prestação de contas, Tatiane Carlim Moreira, recorrente. Senhor presidente, aqui se trata de pagamentos com recursos próprios que não obedeceram à forma prescrita no artigo 38 da Resolução 23.607 de 19. O candidato apresentou documentação hábil a comprovar a destinação dos recursos. Mediante consulta ao Divulga-Can de Contas, foi possível observar que os pagamentos de R$ 250 e R$ 272 para Clayton Regis Portela efetivamente tiveram os cheques compensados na conta corrente do fornecedor, Clayton, e um outro de valor de R$ 100 de Jorge Coradini Neves, Irmão Limitada, num posto de combustível. Por sua vez, as despesas relativas à prestação de serviços de contabilidade envolve aquela questão já bastante conhecida da Essent Jus e os profissionais por ela contratados de forma terceirizada. Foram devidamente esclarecidos os pagamentos, com a juntada do boleto de pagamento e com um contrato que previa o repasse da Essent Jus para o profissional Dilson Dávila Alberto, já conhecido aqui, né, várias contas por ele apresentadas, de forma que perfeitamente esclarecidos os pagamentos,
a irregularidade apenas com relação à forma da emissão dos cheques não cruzados. Estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Tatiane Carlim Moreira para aprovar com ressalvas as suas contas relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 2º, da Resolução TSE 23.607 de 19. E assim como voto, senhor presidente. Todos já manifestaram a sua concordância e o resultado é o do voto do eminente relator, aprovação com ressalvas provido o recurso. O seguinte, agora passamos à relatoria do desembargador Oyama. É de Santa Cecília do Sul, desembargador Oyama. É o final 45515, Cláudio Roberto de Lima, o recorrente. Desembargador Oyama. Minha saudação, senhor presidente, extensiva a todos os colegas, saudação também ao doutor José Osmar Pumes e ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem eu saúdo todos os servidores do TRE, e uma especial saudação à nossa audiência. As contas de Cláudio Roberto de Lima foram desaprovadas, e há uma preliminar aqui, senhor presidente, de nulidade da intimação, que eu estou rejeitando, uma vez que houve a intimação na forma do PJE, de modo que não subsiste essa alegação de nulidade. Quanto ao mérito, o senhor Cláudio Roberto de Lima não abriu uma conta bancária para movimentar recursos de campanha. E o argumento defensivo é no sentido de que ele acatou a decisão de indeferimento do registro da sua candidatura e cessou a prática de qualquer ato eleitoral, inclusive quanto à abertura de conta bancária. Só que eu aponto aqui que as datas não coincidem. Ele deveria ter aberto a conta bancária até 6/10/2020. O indeferimento do registro da candidatura aconteceu só em 17/10/2020. De modo que, quando do indeferimento, a conta já deveria estar aberta, de modo que o voto é por afastar a preliminar e negar provimento ao recurso. Todos de acordo, proclamo o resultado. Afastada a preliminar, negaram provimento ao recurso, unânime. Seguinte, desembargador Oyama, é de Caxias do Sul, Pedro Vinícius Nascimento Bozardi, o recorrente, é o recurso 24522. Esse processo aqui, senhor presidente, inicialmente há um pedido de deferimento de assistência judiciária gratuita e eu estou destacando o descabimento dessa pretensão no âmbito da justiça eleitoral. Quanto ao mérito, o recurso é contra a desaprovação das contas em razão da utilização de R$ 580 a título de recursos próprios sem haver declaração patrimonial equivalente. O recorrente indica não possuir renda e não demonstra capacidade e nem não indica ocupação da qual extraia rendimentos. De modo que eu destaco também que os extratos bancários juntados não se prestam para isso, uma vez que há pequenas movimentações sem justificar esse valor. De modo que o voto, senhor presidente, considerando que a falha representa 39,50% do total de 1.468,09 arrecadados, mas é um valor modesto de R$ 580, de modo que o voto é por dar provimento, parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação do recolhimento dos R$ 580 ao Tesouro Nacional. Todos já manifestaram seus votos acompanhando o relator e o resultado, então, é o provimento em parte do recurso, aprovadas com ressalvas as contas e mantida a determinação do recolhimento de R$ 580 ao Tesouro Nacional. O 18º da pauta, desembargador Oyama, é o 46333, também recurso em prestação de contas, Distância Velha, Elocir Palhano dos Santos é o recorrente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, as contas do senhor Elocir foram desaprovadas em razão da extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, com a determinação do recolhimento da quantia de R$ 267,01 ao Tesouro Nacional. O limite para
por utilização de recursos próprios era de R$ 1.891,99 e o candidato aplicou recursos financeiros próprios de R$ 2.159. O recorrente alega que as despesas que os profissionais de contabilidade e advocacia não deveriam integrar a base de cálculo para o cômputo dos recursos próprios, é uma matéria já conhecida e nós temos afastado com bastante frequência aqui na Corte. A irregularidade equivale a 10,75% do total arrecadado e é bastante inferior a R$ 1.064, de modo que é possível a aprovação com ressalvas em atenção aos princípios da razoabilidade. Assim, o voto, senhor presidente, é pelo provimento parcial do recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantendo a ordem de recolhimento de R$ 267,01 ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Bem, com a concordância de todos, é esse o resultado. O seguinte, eu tenho agora anotado uma divergência. Ele é o recurso 50469, de Montenegro, Luiz Antônio Teixeira de Carvalho, o recorrente. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações. Neste caso, as contas foram aprovadas com ressalvas, em virtude da impossibilidade de identificação da origem de doação no valor de R$ 160, registrada com CNPJ de campanha. Foi determinado pela sentença o requerimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional. O recorrente alega que ocorreu erro no momento do depósito, que se equivocou e digitou o CNPJ quando deveria ter digitado seu CPF, e que entregou o recibo à sua contadora e não verificaram o erro em momento hábil a fazer a correção. O prestador incluiu esses valores no extrato da prestação de contas recebidos como recursos próprios. Desde o início, portanto, declarou os recursos como próprios. Entendemos que não se verifica, portanto, a tentativa de ocultar da Justiça Eleitoral o recebimento de recursos de terceiro, pois, se assim quisesse o prestador, bastaria ter incluído o seu CPF ocultando a verdadeira origem do recurso, já que nada lhe impedia de fazê-lo, pois se tratava de depósito em dinheiro, modalidade permitida, inferior a R$ 1.064, conforme o artigo 21, parágrafo 1º da resolução, cuja informação do CPF é inserida pelo depositante sem controle por parte da instituição financeira. E de registrar também que o limite de gasto para a campanha de vereador em Montenegro era de R$ 28.809,41, permitindo o autofinanciamento em questão, nos termos do artigo 27, parágrafo 1º da resolução 23.607. E, por esse motivo, o Ministério Público Eleitoral está opinando pelo provimento do recurso para aprovar as contas, sem ressalvas, afastando a determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional. Doutor Oyama. Senhor presidente, nós já enfrentamos essa questão aqui em outros julgados, né? A sentença identificou o ingresso na conta de campanha na quantia de R$ 160 e consta o doador, o CNPJ do próprio candidato. Nas razões recursais, o recorrente não se insurge quanto a isso. Ele diz que houve apenas um equívoco e não apresentou, entretanto, nenhum documento a amparar essa alegação, tanto na instância de origem quanto na fase recursal. E eu indico aqui, senhor presidente, como salientado bem pelo doutor Pumes, que, muito embora não pareça se tratar de má-fé, eu indico que o problema reside no fato de que um candidato poderia receber, por exemplo, dinheiro em espécie de uma empresa interessada em sua eleição para vereador e, munido do maço de notas, esse hipotético candidato se dirigiria até uma agência bancária e depositaria em sua conta de campanha declarando-se o doador. É esse tipo de situação que a legislação procura coibir primordialmente, muito embora acabe alcançando também candidatos desconhecedores dos regramentos básicos de contabilidade eleitoral, que parece ser o caso dos autos. Esse desconhecimento ou ausência de má-fé, no entanto, não se presta a um juízo absolutório, pois o interesse nas reais fontes financiadoras de campanha vai além dessa justiça especializada, alcançando toda a sociedade. Nessa linha de raciocínio, e sem documentos a corroborar o argumento quanto à origem dos recursos, a meu sentir, impõe-se o reconhecimento da irregularidade e a manutenção da ordem de recolhimento do valor caracterizado como origem não identificada. E é nesse sentido o voto, senhor presidente, por negar provimento ao recurso. Todos já adiantaram os votos acompanhando o eminente relator, proclamam o resultado, negaram provimento unânime. Passamos agora aos da relatoria do desembargador Orvalho. O recurso de final 47747, de Capão do Cipó,
Recorrente Luiz Henrique Machado de Lima. Recorrido Oswaldo Froner. Desembargador Orvalho. Excelentíssimo desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, digníssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saúdo a Vossa Excelência e, na sua pessoa, saúdo a todas as autoridades presentes a essa sessão virtual de julgamento, já mencionadas pelos meus colegas. Aqui se trata de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em face de candidatos que foram eleitos prefeitos e vice-prefeitos em Capão do Cipó e Facebook Serviços Online. A inicial narrou que o atual prefeito, então, na condição de candidato à reeleição ao cargo de prefeito, teria negociado a concessão de cargos de confiança e cargos em comissão, em contrapartida recebendo a cooptação de cabos eleitorais que teriam feito postagens a seu favor durante o expediente do trabalho na prefeitura. Inicialmente, eu digo que não cabe à Justiça Eleitoral rever a determinação de remoção de conteúdo supostamente favorável a candidato depois das eleições. Fica prejudicado esse entendimento, por isso o Facebook é de ser julgado prejudicado o apelo diante da superveniência da ausência de interesse de agir. No mérito, senhor presidente, ficou provado que essas postagens foram realizadas em páginas pessoais dos servidores públicos e condutas que se encontram amparadas pelas previsões constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e de expressão de pensamento. Aliás, a jurisprudência do TSE definiu que a divulgação de realização do governo ou mensagens de apoio em perfil pessoal do agente público voltada à exaltação de determinada candidatura não é apta à configuração de ilícito eleitoral. Então, por esta razão, o voto vai no sentido de julgar prejudicada a análise do recurso quanto ao pedido deduzido em face da empresa Facebook, diante da ausência de superveniente de interesse de agir e pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação. Todos já manifestaram seus votos acompanhando o eminente relator, então o resultado: julgaram prejudicada a análise do apelo quanto ao pedido deduzido em face da empresa Facebook, negando o provimento ao recurso, mantida a improcedência da ação. Unânime. O seguinte, senador Orvalho, é de Pelotas, Márcia Lourdes Gonçalves, a recorrente, o recurso 55930. Aqui a questão é muito singela, é desaprovação de prestação de contas em virtude da existência de gastos com recursos do FEF, que sem observância dos meios de pagamento elencados no artigo 38 da Resolução 23.607. A matéria é bastante conhecida aqui na Casa, já há inúmeros julgamentos nesse sentido, de sorte que eu estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de Márcia Nunes Gonçalves Rodrigues. Muito bem. Todos de acordo, o resultado é negar o provimento à unanimidade. O seguinte, senador Orvalho, vem de Taquari, recurso em prestação de contas 28226, Vitor Jorge Espinosa é o recorrente. Senhor presidente, aqui se trata também de existência de gastos com recursos públicos em inobservância dos meios de pagamentos elencados no artigo 38, como no processo anterior, e também realização de gastos com combustível, sem que tivessem sido comprovadas as hipóteses exigidas no artigo 35 da Resolução 23.607. Eu estou propondo, então, o desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de Vitor Jorge Espinosa. Eu digo que o recorrente acostou o contrato de comodato do veículo e o respectivo certificado de propriedade em nome do cedente, mas não houve retificação da prestação de contas, permanecendo ausente no extrato de prestação de contas a aludida doação do bem estimável. Por essa razão, o desprovimento do recurso. Todos de acordo, negaram o provimento unânime. E, por fim, senador Orvalho, o recurso em prestação de contas vem de Nova Prata, 04010 é o final, PTB de Nova Prata, o recorrente. Aqui se trata de recebimento de recursos de fonte vedada, cargos demissíveis ad nutum, determinando recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 250, acrescidos de multa de 2%.
A agremiação reconhece que a doadora exerce cargo da comissão admissível ad nutum, a peça recursal não controverte o caso, apenas restringe ao pedido de desaprovação das contas, pretendendo a sua aprovação com ressalvas. E eu estou efetivamente deferindo a aprovação com ressalvas, tendo em vista o valor irrisório de R$ 250, que representa somente 9,57% de total da receita arrecadada. E é descabida, então, a aplicação da multa sobre a importância apontada como irregular diante da aprovação das contas com ressalva. Então, o voto vai pelo provimento parcial do recurso, a fim de aprovar com ressalvas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Nova Prata, relativas ao exercício financeiro de 2019, mantendo a determinação do recolhimento da quantia de R$ 250 do Tesouro Nacional, mas afastando a sanção de multa de 2% do valor regular concedido. Todos estão acompanhando o eminente relator e o resultado é tal qualmente proposto pelo voto do desembargador Orvalho. Com isso, terminamos a nossa sessão jurisdicional. E agora há dois feitos administrativos, dois procedimentos administrativos, final 232, 37, 233, 22, de requisição de servidores. O primeiro é uma prorrogação de requisição, em que é interessada Milka Fontana Silva. E o segundo é uma requisição, Diego Guimarães Nunes, o interessado. Um de Canoas e o outro de São Gabriel. Então, preenchi todos os requisitos ao interesse da administração eleitoral, com o que voto no sentido de deferir, primeiro, o pedido de prorrogação e, no segundo caso, o próprio pedido de requisição. E, estando todos de acordo, ficam assim julgados esses procedimentos administrativos. Com o que encerramos a sessão de hoje. Permito-me lembrar aos colegas a conferência no dia 5 de novembro, que é de sexta que vem, às 4 horas, aos colegas do Dr. Pumes, atualmente, em que a conferência do desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, sobre o caso Watergate e a repercussão nos tribunais americanos. E a apresentação será do desembargador Gerson Fischmann. É uma dupla de respeito, um termo interessantíssimo, né? E será dia 5 às 16 horas no Facebook? Isso. Desculpe, no YouTube da escola. Aí Vossa Excelência me pega, com meus conhecimentos nessa área são mais que primitivos. Deve ser o YouTube da escola, imagino, não? Eu acho que sim. O doutor Rogério está confirmando. Doutor Rogério, me ajude aí. É isso? Sim, presidente. Tá, então tá. Ok, então. Tá bom, então. Então, até lá. Vai ser senhor presidente, vai ser um evento aberto, sem necessidade de inscrição? Eu acho que vai o convite, né, doutor Rogério? Não foi o convite já? Imagino que vai o convite. Eu falo com o Vinícius, sim, vai o convite, doutor Pumes. Também eu vou já falar com o Vinícius, que o doutor Venzon também, né? Vamos lá, os convites irão. Obrigado. Um abraço a todos, bom final de semana, bom final de semana, bom restante de semana, né? E até sexta-feira. Presidente, a próxima será híbrida, né? Presencial com o doutor Sim, Silva? sim, a próxima será, eu acho que só o desembargador Oyama, que vai se resguardar na desembargador Oyama. Isso. E, aliás, não dá para facilitar nisso, né? Faleceu a semana passada o doutor Geraldo Brindeiro, né? Isso, exatamente. Covid, 73 anos. Eu só não sei se é uma reminiscência de algum problema mais antigo que veio se postergando seu desfecho ou se foi algo mais atual. Mas não dá para facilitar, né? Embora eu acredito que o desembargador Gerson já deve ter tomado a terceira dose. Já há 8 dias já. Eu estava fazendo um cálculo, presidente. Agora estão vacinando quem tem mais de 60 anos, claro, né? E do dia 6 de maio, o meu é 20 de maio, então acredito que mais umas 2, 3 semanas para a terceira dose, eu imagino. Exato. O meu é 15 de maio, também estou nessa aí, esperando. Então,
Estamos perto um do outro. A vantagem, ou desvantagem... Felizmente não será aquela vacina Coronavac, será uma melhor, felizmente. Vai ser a vacina da Pfizer, porque não pode, a terceira dose tem que ser diferente das outras duas, né? Eu tomei a Pfizer, Essa é a vantagem da Coronavac, né? Ela pode ser fraca, daqui a pouco vai tomar a terceira dose. É verdade. E dá uma certa reaçãozinha, né? Hoje está me passando a dor no braço, ontem eu estava bem... Hoje ainda estou um pouco de sequela ainda. Ela o que prova que ela é mais forte que a Coronavac. Coronavac eu não senti absolutamente nada, o que não me tranquiliza. Nem eu, não senti nada também. Vamos ver na próxima. Gerson, fizeste a terceira? Sim. Fizeste aonde? Ali no posto da São Luís, ali da São Manuel. Atrás do hospital de postinho ali na... Muito tranquilo, muito organizado. Abre às 8 da manhã, tem fila para a terceira dose, tem fila para a primeira, segunda. Muito tranquilo ali. Em 30 minutos eu estava resolvido. E o Armínio fez aonde, Armínio? Tinha aqui na Panvel, da Protásio, onde era antiga aquela parrija, mas quando eu passei ali já estavam esgotadas as doses. Aí eu fui nesse posto aí da São Manuel, que é excelente. Ele é um híbrido do hospital de clínicas com o Estado. Até quem ali atendia era um rapaz. É um rapaz que está no 6º ano de medicina, quase médico já. É um atendimento até... Na São Manuel pega os fundos do hospital de clínicas, tem ligação até com o hospital de clínicas, tem um vínculo ali com o hospital de clínicas. Um pessoal altamente qualificado, estudantes de medicina, né? Sendo que o que secretariava talvez seja o mesmo quando o Gerson foi, no 6º ano. Me impressionou também, muito bem atendido, muito tranquilo. E o banco de sangue ali também, do hospital. Sim, exatamente, isso do lado ali. Talvez, e ali eu acho que tem mais dosagem, é o que tem mais dose. Naquele episódio ali daquela vacinação inicial, eu ia ali no da PUC, dali a pouco não tinha, e desse aqui sempre teve, da São Manuel. É conversa dos tempos atuais. Um tempo atrás a gente falava sobre... Era reunião dançante, era bons restaurantes. Hoje a gente está sugerindo posto de vacinação. Como diria o narrador esportivo, aquele que fase. Mas, enfim. Mexa tomou, então, Mexa. Não, eu vou fazer agora, quero ver se faço sexta-feira. Mas vai lá, meu. Vai fim de semana. Se tu chegares ali, tipo 20 para as 8, vai pegar meia dúzia de pessoas. 8 horas abre, bem certinho, bem tranquilo. Eu fui às 5 e não tinha meia dúzia de pessoas. Foi ligeirinho. Às 5 da manhã? Não, para aí. Às 5 da manhã, estou pensando em me recolher. Não, no horário civilizado. Tá bem, horário civilizado. Às 5 da tarde está começando o dia. Tá bem. Tá bom, então. Um abraço a todos.